Certamente você já ouviu falar ou até mesmo já fez um exame de toque ou um exame de PSA. Mas qual é a real importância desses dois exames? Meu nome é Cássio Katzer, sou urologista e hoje vamos falar sobre esse assunto. Primeiramente, devemos entender que esses exames são exames de rastreio. E o que seria um rastreio? Rastreio nada mais é do que uma estratégia de detecção precoce de algumas situações muito frequentes. Então, por exemplo, medir a pressão arterial é uma estratégia de rastreio para hipertensão. Medir o açúcar no sangue é uma estratégia de rastreio para o diabetes. Realizar mamografia nas mulheres é uma estratégia de rastreio para o câncer de mama. Observe que todas essas situações são bastante frequentes e são doenças que, num primeiro momento, não causam nenhum sintoma. Toda estratégia de rastreio deve ter um benefício muito claro para a população que está sendo rastreada. Então, por exemplo, não adianta nada a gente fazer um rastreio da deficiência de magnésio, considerando que a grande maioria das pessoas não vai ter nenhum benefício de repor o magnésio. Entendido isso, vamos pensar então na questão do câncer de próstata. O câncer de próstata, como qualquer outro câncer, é uma doença potencialmente grave, que pode levar a inúmeros outros problemas de saúde. Tendo em conta que é o câncer mais comum do homem e que na fase inicial ele não vai causar nenhum sintoma, faz sentido que tenhamos uma estratégia de rastreio para o câncer de próstata. As taxas de sobrevivência do câncer de próstata, quando ele é detectado precocemente, chegam a 100% em 5 anos. Esse valor é bem diferente da taxa de sobrevivência quando o câncer é detectado numa fase mais avançada, que gira em torno de 30% em 5 anos. O que eu quero dizer com isso é que com 2 exames muito simples, podemos transformar uma doença potencialmente fatal, uma doença temida, em uma situação curável, em uma situação totalmente controlável. Falando primeiramente sobre o PSA, precisamos entender que o PSA é uma substância produzida pela próstata e que pode ser dosada na corrente sanguínea. Quando o PSA se eleva, isso significa que existe alguma alteração na próstata. Ele é específico para a próstata, porém é inespecífico para dizer o que está acontecendo. E o que pode estar acontecendo na próstata nessa situação de elevação do PSA? Infecções na próstata, crescimento da próstata, câncer de próstata ou mesmo situações do dia a dia, como ter realizado um exame de toque retal antes da coleta do exame ou mesmo ter andado de bicicleta no dia anterior ao exame. E quais os valores normais de PSA? Essa pergunta, embora pareça simples, ela não é tão fácil de responder. Normalmente, o valor de corte que se utiliza nos principais laboratórios é de 4 nanograma por ml. No entanto, a gente sabe que, com o passar da idade, a tendência é o PSA subir, é o PSA se elevar. Então, para uma pessoa mais jovem, de 40 a 50 anos, talvez um valor de 4 já seja muito alto. Já para uma pessoa de 80 anos, talvez esse valor esteja normal. Nessa faixa etária de 80 anos, espera-se que o PSA esteja em torno de 6. Isso pode ser considerado um valor normal. Uma das considerações mais importantes que devemos fazer em relação ao exame do PSA é que mais importante do que o seu valor absoluto é o comportamento que ele vem apresentando ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Talvez um PSA de 5 que esteja estável nos últimos 4 anos seja menos preocupante do que um PSA de 2,5 que subiu para 3, 3,5, 4, 4,5 nos últimos 4 anos. Qualquer dúvida que você possa ter em relação ao exame do PSA, não deixe de conversar com seu urologista sobre o tema. Teremos ainda outros vídeos mais detalhados sobre esse assunto aqui no canal. Uma das perguntas que mais recebo no consultório é a seguinte: doutor, realmente preciso fazer o exame do toque? Bom, sabemos que existe um tabu muito grande com relação a esse exame, o que é uma grande besteira. A sua masculinidade não tem nada a ver com um simples exame que é rápido e indolor. Apesar disso, muitos homens optam por não realizar o exame. É importante que você converse com o seu urologista sobre os benefícios do exame e sobre os riscos de não realizá-lo. É importante que você saiba que até 15% dos cânceres de próstata na fase inicial não elevam o PSA.
e muitos desses cânceres podem ser detectados através do exame do toque. A próstata ela fica localizada logo abaixo da bexiga e bem à frente do canal do reto, por onde passam as fezes. Por isso faz sentido que a gente, com o exame do toque, sinta a superfície posterior da próstata, porque é nessa região que surgem 80% dos cânceres de próstata. No exame do toque, a gente pode sentir um nódulo ou um endurecimento que são sugestivos de câncer de próstata. Caso você tenha uma alteração no exame do toque ou um PSA elevado, serão necessários exames mais detalhados para determinar se de fato se trata de um câncer ou não. E para finalizar, vou compartilhar com vocês uma informação muito importante. A primeira recomendação das diretrizes de câncer de próstata da Associação Americana de Urologia diz o seguinte: os médicos devem envolver-se em decisão compartilhada com as pessoas para as quais o rastreio do câncer de próstata é considerado adequado, procedendo de maneira a respeitar os valores e preferências de cada um. Então, informe-se, converse com seu médico, não deixe de fazer os exames de rotina e esteja tranquilo com a sua decisão.